vela? Vai soprar vela? Não, sopra tu aí que eu tô muito longe. O vento vai soprar. Muito bom fazer isso na sucata. É isso aí. Bom dia, olha, quinta-feira hoje da Sucar. Estamos fazendo aqui diretamente da Sucar. Talvez tenhamos uma experiência real aqui de Sucar, de chuva, de intérpretes nos atacando, mas tomara que não. Mas assim, Isman Simhateno, como a Carla falou, tempo de alegria, e é o que a gente está tendo aqui hoje, uma manhã mais alegre ainda do que o normal. A alegria também é de ter o debut do nosso grande frequentador. Ele é muito assíduo, fora de série, assim, ele como presidente, antes de ser presidente, depois de ser presidente, ele está sempre aqui com a gente, e é sempre uma alegria muito grande ter o Gilberto, ainda mais hoje que ele vai falar para a gente sobre Sukkot, né? O estudo hoje da Paraxá vai ser voltado ao Hag, tá? Então, Gilberto, mais uma vez obrigado e vamos lá. Está contigo. Vamos lá. Em primeiro lugar, agradecer a primeira vez que eu tenho oportunidade de ser honrado com essa mitzvah de falar para todo mundo. Eu nunca fiz e eu não tenho, logicamente, esses conhecimentos tão profundos dos estudos e tal, mas eu aprendi aqui muita coisa que eu não sabia. Essas vindas minhas aqui nas quintas de manhã, eu sugiro que vocês também venham, são aulas, praticamente aulas todas as quintas-feiras de conhecimento, de profundidade e principalmente de judaísmo. Então, queria agradecer ao Vitor por ter me dado essa honra, e eu queria ressaltar que nesse dia de Sukkot, no Shabat de Sukkot, em 1900, eu fiz Bar Mitzvah junto com a minha irmã Bat Mitzvah, aqui na Ari, onde ainda estava naquele negócio que o hotel chama de pre-opening. Ainda não estava tudo pronto, mas mesmo assim foi feito aqui, foi das primeiras, e depois nós fomos fazer a festa numa sucá, que foi... Para falar mais alto? Mas aí no final eu não vou falar mais nada. Não vamos deixar a peteca cair. Enfim, dá, claro. O que acontece é que nesse dia fomos fazer um almoço na Sucá, que foi montada aqui, era a Associação de Servidores do Comércio, que aqui em Botafogo mesmo, onde era depois foi o Canecão. E depois agora também já acabou o Canecão, eu não sei mais o que é lá. Mas foi lá que eu fiz o almoço de Bar Mitzvah, fiz as brahot, fiz tudo lá, né? E depois da reza daqui era só, na época, atravessar a rua era mais fácil, né? Então, era recentíssimo, era recentíssimo. Bom, nessa ocasião do meu bar, me desculpe esse preâmbulo, é porque tem muito significado para mim. Isso foi uma coincidência, eu não falei para ele que eu tinha feito bar mitzvah na Sukkah, ou no dia de Sukkot. Então, eu tenho aqui o original, eu queria que as pessoas vissem. É o papel de seda na época, batido à máquina, foi o discurso do meu pai. Tá? Isso em 1900. Agora. Oi? Deixa assim. E tem aqui também o discurso meu, também feito na mesma data, logo depois do discurso do meu pai. E tem uma parte, claro, que em alemão, né, que a Janete teve a gentileza de fazer uma tradução maravilhosa do discurso. E eu queria enfatizar
Uma das coisas do discurso do meu pai, na ocasião, que vocês, meus filhos, já conseguem compreender hoje o que significa uma família tão grande reunido em torno de uma mesa. Isso nos traz aquelas lembranças de que na época da Segunda Guerra, do Holocausto, a gente não tinha como eles fazerem isso. Então foi, eu diria aqui, mais ou menos uns 15 anos depois da guerra, uns 16 anos depois da guerra. Então isso tem um significado muito grande. E quando, no entanto, vocês crescerem, transformem-se, como vocês são crianças boas, em gente boa também. Então a gente reuniu o que a gente tinha lá naquela época e eu acho que a gente se tornou gente boa também, né? Parece. No sure. Dando continuidade ao estudo, eu não, é como o Vitor falou, eu vou falar mais sobre o significado, sobre Paraxá, ou sobre Haftará, ou nada sobre isso. Mas a festa em si, o significado que aqui muita gente conhece, muita gente ainda não sabe direito o que é essa festa, o significado. Então eu vou tentar passar em poucas palavras, depois todo mundo pode dar as suas opiniões, que começando com o mês de Tishri, a importância do mês de Tishri, porque aqui ele começa com Rosh Hashanah e Yom Kippur, que são dias de reflexão, não é? Dias de muita concentração, muita alegria, e isso vai trazendo a nós uma sequência de festas alegres, como vem logo depois de Yom Kippur, Sukkot. E a grande alegria que a gente tem, que é as cabanas, que é o significado, né, da palavra, a festa, servia de abrigo a todos os judeus, sempre sob a orientação de Moisés. Lembra também os 40 anos de travessia. E tem aquelas ervas que a gente levantou hoje e rezou com elas na mão, que cada uma tem um significado diferente. Uma tem sabor e aroma, a outra tem sabor, não tem aroma, a outra tem aroma, não tem sabor, e a outra não tem nenhum nem outro. Quer dizer, a gente sem sal, mas tem de tudo. Então a gente, nesse simbolismo, abrange todas as pessoas. Então isso é o grande teor da coisa e dá sensação de liberdade. Cada judeu é uma parte integral e essencial. Não importa de que tipo de planta é e de onde vem. Todos têm a sua sucá dentro de si. Nós que vivemos na diáspora estamos numa sucá permanente, né? Nós estamos distante de lá e nós estamos aqui. Hoje, casualmente, nós estamos literalmente dentro da sucá. Então é de um simbolismo muito grande comparando as duas coisas. É tão profundo como a resistência de todos os judeus que sempre foram perseguidos, rejeitados. E dentro dela a gente come, bebe e dorme. Comer e beber nós já estamos. Dormir, eu não vou chamar ninguém para dormir aqui dentro, porque não... Bom, nesse caso eu vou depassar o microfone. É que eu não posso responder. Porque não... Bom, eu fiz um pequeno levantamento sobre o significado de Sukkot através do rabino
Jonathan Sacks, que todo mundo conhece, é um gênio e de todas as festas, diz ele, Sukkot é aquela que fala mais poderosamente do nosso tempo. O Kohelet, Eclesiastes, poderia ter escrito isso nesse século XXI, de tão atual que é. O supremo sucesso, a vaidade, aquele que tem tudo, tem carro, tem roupa, tem consequência de tudo, e vem aí a inveja de todos os homens que têm buscado tudo que esse mundo pode oferecer, desde o prazer até as posses, de poder à sabedoria, e que mesmo assim a totalidade da sua vida somente pode dizer, na verdade, sem sentido. Tudo é sem sentido. A falha dele é que, para encontrar o significado, está diretamente relacionada à obsessão eu e a mim. Eu construí para mim mesmo, eu juntei para mim mesmo, eu adquiri para mim mesmo. Quanto mais ele persegue esses desejos, mais ele se esvazia. A vida se torna vazia para essa pessoa. A crítica mais poderosa que tem, segundo ele, é o ícone, é você agora fazer selfie e essas coisas, quer dizer, você vendo muito o teu lado, não vendo o outro lado, as outras pessoas. Essa sociedade que atingiu a afluência sem precedentes, dando às pessoas mais escolhas que jamais souberam, e ao mesmo tempo viram um aumento sem precedentes. Aí entra álcool, entra droga, entra uma coisa assim, uma desordem alimentar. É uma coisa louca quando a pessoa faz isso. Então vem o Sukkot, vem de todas as coisas, venerar é uma coisa menos realizadora. Ele foi um homem cosmopolita, foi um livro escrito cosmopolitamente. Um homem em casa, toda parte e em nenhum lugar. Esse é o homem que teve tantas mulheres, 300 concubinas, mas no final eu podia dizer, mais amarga que a morte é a mulher. Deveria ficar claro para todo aquele que lê isso, que no contexto da vida de Salomão, que não está realmente falando sobre mulheres, mas sobre ele mesmo. No final, ele encontra o significado em coisas simples. É uma época que, em brevemente, nos liberaremos de todos esses sofisticados prazeres da cidade e dos artefatos processados na era tecnológica. E a gente vai recuperar um pouco daquela inocência tão gostosa que a gente tinha quando éramos mais jovens, ou quando a gente é educado a encarar isso com mais simplicidade, dando mais valor às coisas que você pode dar aos outros, e não só ao que te compete. O poder de Sukkot, que leva de volta as raízes mais elementares do nosso ser. Você não precisa morar num palácio para ter cercado de nuvens de glória. Não precisa ser rico para comprar as mesmas folhas e frutos que um bilionário usa para reverenciar Deus. Habitar na Sukkah é convidar pessoas para a sua refeição. Imagina você ter aqui, junto com esse grupo de quase 30 pessoas, também a presença de Abraão, Isaac e Jacó. E com as suas esposas. Então, hoje, coincidentemente, eu vim com a minha esposa, o André veio com a esposa dele e o Vitor veio com a mulher dele. Então, Abraão, Isaac e Jacó estão aqui. Ah, então, pronto. Tinha. É, ela.
Ou seja, não existe diferença entre rico dos ricos e pobre dos pobres. Nós somos todos estrangeiros nessa terra. A gente mora temporariamente no universo quase eterno de Deus, e se somos ou não capazes de ter prazer, se temos ou não encontrado felicidade, mesmo assim a gente pode sentir agora, aqui, nesse momento de Sukkot, em que a gente está em Sukkot, que a gente está todo mundo reunido aqui, comendo e bebendo. Júbilo é o supremo tema da festa. É o que a gente sente, aquela alegria interior. Quando a gente sabe que é um privilégio, simplesmente a gente está vivo, inalando a intoxicante beleza desse momento entre a profusão da natureza e a enorme diversidade da vida, o senso de comunhão com aqueles muitos outros com que a gente partilha essa história. É uma esperança. Tudo em Sukkot é festa. É o cândido reconhecimento de que não há vida sem risco. Quem trouxe o universo a nós, a vida, e na força de espírito que permitiu a um povo pequeno e vulnerável sobreviver aos maiores impérios que o mundo jamais conheceu. Sukkot nos lembra que a glória de Deus estava presente naquele pequeno tabernáculo que Moisés e os israelitas construíram no deserto. Esse templo pode ser destruído, mas a Sukkot pode ser quebrada, mas reconstituída amanhã. Não tem problema nenhum. Aqui, isso aqui, pá, né? Em 2 dias faz isso e acabou. O Brito, a gente tem que arrumar outro personagem para ele, que os 3 aqui eu já falei. Quer dizer, tem que... Enfim, segurança não é algo que a gente pode adquirir fisicamente, mas é algo que a gente pode adquirir mental, psicologicamente e principalmente espiritualmente. Bom, isso foi um pensamento que eu me baseei na pesquisa e tive a oportunidade aqui, de umas 3 semanas ou 2 semanas atrás, dar uma aula aqui também sobre... Não aula não, fiz uma palestra sobre... para a introdução ao judaísmo. E nela tem todos os significados e tudo sobre Sukkot e tal. Eu não vou falar nada disso aqui, porque todo mundo já está aqui careca de saber do que tudo isso que acontece. Só foi essa reflexão e eu queria novamente agradecer. Não sei se eu me alonguei muito, desculpe, Raul. Ainda estou empolgado com a vitória do Fluminense, então ficou um negócio... Tá. Muito bom, Gilberto. É emocionante aqui teu estudo, debut, seu primeiro estudo. E eu acho que o que chama mais atenção é que realmente hoje a gente está aqui vulnerável, mas muito feliz, né? A qualquer momento pode cair uma chuva enorme, mas a gente está aqui muito bem. Né? Nós temos hoje aqui o Arthur. O Arthur Benchimol, que ele é... Então, se o Arthur quiser falar alguma coisa, você pode falar, pode ser interessante. Então você ficar à vontade. Né? Você se sentir bem. Depois de mim. Eu? Posso falar? Olá, posso falar? Primeiro eu vou falar antes do Arthur, né? Porque... Não é só por isso, é porque se eu falar depois, pode ser que o Arthur quase esgote o tema. Na verdade, sempre me fascina, e mesmo quando a gente não tem uma paraxá para fazer o estudo essa semana, me fascina a possibilidade, a capacidade da gente refletir tudo que a gente vive, os trechos tatorais, etc. e tal, para os dias atuais. Então, essa história das 4 que tem sabor, que tem não sei o que, me lembra
se olhar para o mundo mais recente, administrativo, do empreendedorismo, fala-se muito entre o que planeja e o que executa. Então você tem o cara que planeja e executa, que esse é o supremo. Esse cara são pouquíssimas pessoas que têm cheiro e gosto. Pouquíssimas pessoas têm cheiro e gosto. Aí você tem o que planeja, que é um cara muito importante, mas não sabe executar. E também você tem o cara que executa, que é ruim de planejamento, mas é um cara ótimo para estar com a mão na massa, né? Hands-on total. E tem aquele que nem planeja nem executa. É rigorosamente... Oi? É o conselheiro da área. Isso. Aí tem esse sem microfone. Aí esse... Palpite, mas não faz nada. Tira o microfone. Então essa é a maravilha dessas nossas reflexões aqui que eu queria rapidamente trazer. E segunda coisa é que quando eu saí aqui semana passada, eu saí andando com o Gilberto, eu falei, pô Gilberto, me dá uma leitura aí, me dá uma cola aí para eu ler alguma coisa para eu poder falar de Sukkot, etc e tal. Mas ficou um pouco no ar a minha demanda. Aí no dia seguinte o Sérgio, na prédica dele, comentou, falando sobre o pai do Ricardo Davi, Zichroná Levarachá, falou do livro dele sobre as festas judaicas, que é um livro simples, pequeno, mas tem uma profundidade exata para quem quer entender ou começar a entender. E tem uma coisa nele que é maravilhosa, que ele consegue conectar as festas e seus significados em trechos da Torá direto, que às vezes também não é uma coisa simples, né? Pegar o Rumash inteiro e falar, pô, isso aqui tem a ver com Sukkot, isso aqui tem a ver... A gente que está aqui faz isso com mais facilidade. Mas às vezes as pessoas que não estão, pegam o livro desse e falam, pô, que interessante. Então só queria destacar que eu aproveitei, na hora mesmo, comprei e vou fazer a propaganda, tá, do Davi. Vale a pena, na Espiral do Tempo. É muito legal, assim, é muito objetivo, muito carinhosa a forma como ele apresenta isso pra gente, tá? Na internet, você compra na internet. Eu comprei, desculpa, mas eu comprei durante a prédica, senão eu ia esquecer. Enquanto ele estava falando, eu fui lá e e comprei. Não é? Nesse caso, acho que pode, né? Pô. É isso. Então, obrigado, Davi, obrigado, Ricardo. Claro. Coração, conhecimento com o coração. Já falei. Eu vou passar a palavra. Posso falar? Haksameia, obrigado aí pelas boas-vindas. Correto. Pode deixar. Bom, eu acho que um dos assuntos que a sua fala provocou foi a fala sobre o privilégio de estar vivo, como os jovens são mais, as crianças são mais atentas às coisas que são novas do que adultos, né? Que elas são mais sensíveis, né? E tem aquela lenda do Narman de Breslov, que é fantástica, né? Que eu leio essa lenda, eu sei de cor, falo para todo mundo. Eu acho que é sempre bom, porque ela tem uma fagulha muito especial, porque ela vai preparando as pessoas para a criança, qual é a resposta, né? Eu sempre me confundo com alguns elementos dela, mas vocês vão me perdoar. Que tinha um navio no meio do mar, e esse navio naufragou. E esses náufragos encontraram uma torre, dentro da torre tinha tudo que eles podiam imaginar, eles ficaram entediados, e aí eles pensaram que eles iam fazer um desafio, que eles iam tentar falar a coisa mais antiga que eles conseguissem conceber. E por uma questão de respeito, os mais velhos falavam antes dos mais jovens. Aí veio um senhor velhinho, ele falou que a coisa que ele mais lembrava era quando o fruto caiu da árvore. As pessoas viram isso, acharam isso estranho, mas tá bom, suava antigo.
Aí veio um outro mais jovem, mas porém já ainda velho, aí falou assim, não, a segunda coisa que eu me lembro mais antiga é quando a vela ainda estava acesa. Fruta, vela, todo mundo achou aquilo estranho, mas parecia antigo. Aí veio um mais jovem ainda e falou assim, não, essas histórias são muito antigas, eu lembro uma anterior. Eu lembro quando o fruto estava formando na árvore. Aí ela, lógico, tudo bem. Aí quando veio o seguinte, falou assim, não, eu lembro de todas essas, são bem antigas, eu lembro quando o Raham teve a ideia de plantar árvore, botar a semente no chão. Aí veio o seguinte, falou, não, todas essas são mais antigas, são muito antigas, mas eu lembro antes, eu lembro do cheiro da fruta contido na semente, antes de entrar antes de virar árvore. Aí vem outro, eu lembro do aroma, do sabor da fruta, antes na semente, antes de virar. Veio um mais jovem ainda e falou, olha, eu lembro da forma da fruta na semente, antes de virar fruta. E aí veio uma criança que mal conseguia falar, ela falou, todas essas histórias são muito antigas, eu lembro de todas elas, mas eu lembro antes, eu lembro do nada. E aí veio uma águia e tirou esses homens da torre, de acordo com a sua idade, explicou para eles o que eles lembravam. Quem lembrou do fruto caindo da árvore, lembrou do corte do seu cordão umbilical. Quem lembrou da vela acesa, lembrou da vida uterina, porque tem acho que é uma lenda que fala que um anjo ensina Talmud para as crianças com uma vela acesa dentro do útero. Quem lembrou da formação, lembrou da formação do próprio corpo. Quem lembrou da plantar a sementinha, lembrou de, enfim, não vou entrar nos detalhes. Quem lembrou do sabor, a forma e aroma, lembrou da formação das 3 etapas da alma. E quem lembrou do nada, lembrou do que existe antes da alma. Então as crianças são sempre muito próximas do nada e elas, tudo é novo. Então essa lenda sempre me ajudou muito e você me lembrou dela. Aksameia. Eu acho que ainda dá um pouquinho. Não, eu vou agradecer muitíssimo o Gilberto pelo belíssimo estudo inspirador, né, as palavras de quem falou aqui também até agora. E eu queria lembrar aqui Ibn Ezra e Rashi da época medieval, né, enfim, comentaristas da nossa tradição. O som ficou baixo, Vitor. Dos nossos tempos de origens, dos nossos tempos humildes. Né? Na verdade, a gente está fazendo isso aqui agora, né? A gente poderia estar ali, naquele batimento ali, que tem enfim, a gente só estaria protegido da chuva, protegido do furacão que pode aparecer aqui a qualquer momento, decidindo ficar aqui nessa sucá, né? Olha o som, está sem som. Como se fosse uma vacina, não querendo polemizar, mas Não estamos ouvindo. um antídoto quando a gente está seguro das coisas, quando a gente está realmente, como o Gilberto colocou aqui, quando a gente está seguro de tudo, com todas as variáveis controladas, enfim, a gente entra num estágio que eles chamam de estágio de não alerta. A gente perde a nossa alertidão, a gente fica vulnerável porque a gente está com tudo muito controlado. E isso é muito ruim, né? As civilizações, assim, a gente pode estar lembrando aqui de N civilizações, justamente sucumbiram e perderam seu protagonismo, ou mesmo entraram na sua derrocada, quando chegaram nesse estágio de, olha, está tudo bem, eu já sei de tudo, está tudo maravilhoso. Então, esse aqui, a gente vir para Sucá e está exposto à chuva, e está exposto a não saber se a gente vai falar agora ou daqui a 10 minutos, se a televisão vai explodir. É para a gente estar sempre, a gente voltar para esse nosso estágio de alerta. Essa vacina e estar sempre alerta e como passaram lá no deserto, sempre alerta para as intérpretes que a gente está ultrapassando aqui agora. Vamos para lá? Não, né? Não, gente, é só umas gotinhas. Vamos lá. Ninguém tá lá. Não, eu quero deixar claro que essa chuva faz parte do estudo. Né? Choveu, lógico, como chovia no deserto também. Toda vez que monta sucata, deixa ele... Por falar nisso, a gente tem que deixar. Não, Raul jamais. Raul vai primeiro. Quer colocar lá dentro numa cadeira para pelo menos ficar... Ah!
saber. Ah, tá. Eu queria só falar essa coisa dos quatro. É só para dos quatro átomos. Obrigado. Com sabor e gosto, com gosto sem sabor. Está sem som. Não, com aroma, nem com sabor. Com aroma e sabor, etc. Isso é o Fluminense. É o último, agora precisa de todo mundo junto. Tá, valeu, obrigado. Mas isso é o que eu também no sax agora. Pode ser. Vamos passar a Carla. Carla estava na fila. Desculpa, Carla. Não, na frente do Raul jamais eu passo. Queria agradecer ao Gilberto, foi muito bonito e especialmente emocionante ler o discurso. Eu peguei aqui, escondidinho, e li os discursos, muito emocionante. Tem uma coisa, gente, que eu acho sensacional. A gente saiu há uma semana do dia mais solene do ano. Não pode haver dia mais solene, está todo mundo under best behavior. Todo mundo está aprumado e sabe, concentrado, e pelo menos é o que a gente espera. Todo mundo aqui eu sei que estava. Concentrado, inacavanado, mas especialmente tudo muito solene. E a gente sai, uns diazinhos depois, por uma festa meio maluca, onde a gente pega uns pedaços de folha, um limão esquisito, começa a sacudir e andar sacudindo. Essa dualidade sempre me muito, porque a gente sai com Kippur, uau, colonidrei, e a gente vai para o que eu acho isso dentro da vida judaica, a gente ter o solene, a reza, e a gente ter o que tem que fazer de prático. Tem que construir a sukkah, tem que montar o lulav. Então, eu acho sensacional a gente... Não, tá ligado. A gente tenta não se entediar no judaísmo, porque a gente sai da coisa mais solene para um monte de gente circulando Arona Kodesh com uma... Eu acho sensacional. Bom, Opa, passei bateria, acho que já tá tudo... Deixar aqui. Ana e... Porque eu sou Gabriel Richard. Aí tem uns que me chamam também de Richard só, e é ótimo isso. Eu queria contribuir, assim, trazendo, só reforçando mesmo o que já foi dito, né? Sukkot é algo que tem traços muito fortes. Então não tem como, em algum comentário, a gente não deixar de falar dos pontos elementares, né? Que são as 4 espécies, que é a cabana, sukkah. E um ponto que é muito importante quando a gente está falando da sukkah é da gente lembrar que ela também, de alguma forma, traz o elemento da humanidade, né? Todos nós aqui somos muito vulneráveis, como essa cabana, né? Ficamos doentes, nós, Deus nos livre, podemos sofrer acidentes e nos deixam expostos, como o desenho da cabana, né, representa. E acho que ter isso em mente é muito importante. E um outro elemento fundamental também da festa de Sukkot é lembrar que a hospitalidade de Avraham é algo que deve também estar em nossas mentes, né? No momento das rezas, nos momentos das reflexões. E eu estava comentando com uns amigos, né, sobre também o Hag de Sukkot, e aí já pararam para pensar que quando a gente está falando na construção da cabana, ela tem que ter, segundo manda a tradição, né, 3 paredes, não é isso? E aí, quando a gente está, né, prestes a dar um abraço, a gente pode dizer que somos uma sukkah também, porque temos o braço direito, o braço esquerdo e temos o nosso tronco. São 3 paredes, né? E se conecta diretamente com o tema da hospitalidade, né? Que quando a gente está de braços abertos, nós podemos abraçar o outro, nós podemos ter contato com o outro e podemos receber as pessoas, né? Então, queria trazer essa reflexão da gente lembrar da vulnerabilidade da sukkah e lembrar da vulnerabilidade humana.
a sensibilidade é algo que nos constitui e está inscrita na arquitetura dessa cabana. E lembrar também que o Hag de Sukkot nos convoca a sermos mais humanos, nos convoca a estarmos de braços mais abertos. E que essa mensagem, né, da cabana do Hag de Sukkot esteja também para todo o ano. Né? Que a gente não fique pensando nisso só agora no mês de Tishrei, mas nos outros meses. É isso. Bravo! Tem os microfones que não estão... Liga aí no meio. Queria passar a palavra à Ana, né? A Ana, para quem não sabe, para quem sabe, ela toca adiante um projeto muito importante para a área. Vitor, o seu microfone não está bom. Inaugurada na segunda-feira com sucesso enorme. E é uma sucá no sentido mais certo da sucá. É uma sucá de integração, uma sucá para abrir para os princípios, para receber os outros. Né? Então esse é o sentido da sucá, né? Que todos possam entrar na sucá da PUC, na sucá da área e nas nossas sucós, que eu achei lindo esse abraço, é realmente fora de série. Você pegou isso ou você bolou? Você que bolou esse do abraço? Eu estava pensando nisso. Maravilhoso. Pode, poxa, vai fundo. Ana. Não, primeiro agradecer ao Gilberto pelo modo como você conduziu, por você ter trazido a memória, que eu acho que é importante, né? A gente sempre lembrar, as festas também fazem a gente se remeter a outros tempos e também aos outros tempos nossos. Então, você trazer uma memória, você compartilhar com a gente uma memória sua, privada, foi assim, eu acho que se abriu realmente o seu mais íntimo, né, trazendo esse material, e você ter esse cuidado de você ter isso guardado ainda. Eu ia até te pedir para depois você emprestar para que a gente escaneasse para a memória da área, que eu acho que é fundamental. Que é fundamental a gente ter isso. Mas quanto a sucá, como você colocou, eu acho que uma questão que muito me toca, que até o Sérgio falou na segunda-feira, na inauguração da sucá lá na PUC, é a questão das 70 nações. Se pensar que, né, na época de Sukkot, você tinha as 70 nações, se você pensar, a nação eram 70 povos, e todos na sucá. Então, a gente entender essa possibilidade de uma diversidade também na sucá, e que isso também entra a questão da confiabilidade, né? Se eu estou com o outro do meu lado que eu não sei quem é esse? E voltando a sucá, a experiência de montar a sucá na PUC, ela já tem mais de 20 anos. O Gerson, que não está aqui, foi um dos primeiros que estava junto com a Janete, que está aqui, e com a Diane, que levou esse projeto sempre à frente, e que eu estou seguindo essa caminhada. Né? Mas a experiência da gente montar junto também com os próprios funcionários da PUC. E esse ano, a PUC, como sempre era feito isso com a arquiteta Vera Razan, mas que infelizmente se foi, né, de saudosa memória, na época do Covid, a própria PUC pediu para que a gente fizesse esse trabalho junto com os funcionários. Então, a gente fez esse trabalho com os funcionários, tivemos a inauguração. E para quem esteve ontem aqui na sucá e viu eu e o Gelson numa mesa com um padre, esse padre é um padre de Sion, que ele é de São Paulo, do Diálogo de São Paulo, e aqui no Rio ele trabalha na PUC enquanto professor, na parte toda da coordenação de teologia. Então, quando ele foi na sucá da PUC, né, o Gerson conversando com ele, na emoção, abriu o coração e falou, não, acho que você deveria ir na nossa sucá também, e a gente logo abraçou a ideia, né, o Sérgio logo abraçou a ideia junto conosco e tudo mais. Então, ele veio. Então, essa importância desses momentos. E só para fechar, dentro dessa semana de Sukkot, a importância dessas trocas. A PUC nos chamou para que fôssemos nas turmas, porque nos cursos de teologia eles misturam, tem alunos de diferentes cursos todos juntos. Então, eles nos chamaram para que a gente pudesse colocar a sucá, mas a sucá no nosso tempo. Então, eu trabalhei com eles numa questão, que é uma questão, vamos dizer assim, de estudos meus particulares, questão de migração, de exilados e tudo mais. Então, é uma linha que a gente introduziu para depois colocar a questão da sucá. Então, eu acho que os diferentes olhares, o Raul ontem, representando o Ricardo, né, no grupo Guilá também, deu uma ótima contribuição para todo... Não, mas foi ótimo. Foi ótimo. Foi ótimo, e eu acho que cada vez que se fala são diferentes olhares, eu acho que isso que é
que é o bacana, né? A gente poder estar pensando essas diferentes interpretações de estarmos todos juntos num espaço que é vulnerável e tudo isso. Oi. Você vê? Bom, de mais nada, Modim Simcha, Hag Sameach, já antecipando o Shabbat Shalom. Obrigado, Gilberto, a todos que falaram, na verdade. Tem muita coisa que eu poderia falar sobre Sukkot e a gente poderia passar aqui 2, 3 horas e não íamos esgotar o assunto. Mas eu queria chamar a atenção sobre um ponto específico, que é que talvez de propósito, talvez sem querer, Gilberto, você levantou, que é um paradoxo, a completude do incompleto, a incompletude do completo. O Gilberto mencionou que quando ele fez Bar Mitzvah, essa sinagoga estava ainda em construção. A Sukkah, que a gente utiliza, ela tem ao mesmo tempo a aparência de um lugar completo, porque ela foi feita de acordo com as regras e com as normas que se estabeleceram ao longo do tempo, para que nós pudéssemos conviver nesse espaço, mas ao mesmo tempo é um espaço incompleto. Não há uma porta, O som. Está sem som, não se escuta. Não ouvimos nada que o Ricardo falou. 9h32 e realmente muito especial esse Sukkot. Vitor! Ele também não ouve. Eles não estão ouvindo a gente. Vitor! Vitor! Vitor, o som. Tchau. Curte peça, Rico. Tchau. Hello. Oi. Arquitetura. Mais alguém gostaria de falar? Então, assim, novamente, agradecer ao Gilberto por esse debut tão significativo e tão especial. A irmã vai dar uma palavrinha para encerrar e a gente vai passar para o Birkat Amazon.
Primeiro, agradecer a você, foi maravilhoso. E eu acho que a Ana falou uma coisa muito importante. Esses teus documentos têm que estar em algum museu, ou não o original talvez, mas assim, se for original é maravilhoso, maravilhoso. Porque isso é história. Isso é a história, não é só sua, é a nossa história. Muito obrigado. Estão fazendo